Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Carotti, estamos em mais um dos nossos podcasts Desvendando Pedagogiquez. É um prazer ter vocês aqui conosco, você família, escola, aluno, professor, pastor. E hoje temos um episódio muito especial, porque estamos recebendo aqui quem executa e faz esse material acontecer, sobretudo nas nossas escolas. Então estamos aqui com 2 professores de escolas diferentes, mas curiosamente do mesmo estado, né? Então, queria apresentar para vocês um pouquinho de quem são esses professores, Andrei e Cíntia, começando pelo Andrei. Andrei, conta pra gente um pouquinho quem você é, a escola que você trabalha, a disciplina que você dá aula. Então, meu nome é Andrei, né? Fui formado, né? Ali passei na Escola Nova Geração, desde Jardim 2 até, antigamente, 8ª série, né? E até o 9º ano. Me formei em Geografia, tive um tempo em Missões também. Mas agora estou ali na Escola Nova Geração lecionando nessa área de Geografia, né? E você, Cíntia, conta um pouquinho pra gente quem você é. Eu sou formada em Ciências Biológicas pelo Rio de Janeiro, que eu sou de lá, né? Eu moro em Santa Catarina desde 2022 e comecei a trabalhar no Colégio Aprendiz desde então e eu leciono a disciplina de Ciências. Lá teve a necessidade de cursar Geografia e eu me formei agora esse ano também na disciplina de Geografia e trabalho com as 2 disciplinas no colégio, nas turmas do 6º e 7º ano. Bacana, então nós temos aqui professores executando a disciplina de Geografia, de Ciências, áreas que são aí até complementares, né? Uma vai muitas vezes ajudar a outra a compreender alguns fenômenos que são estudados por essas disciplinas. Mas mais do que um conhecimento específico dessa área, o material da Alicerces ele traz uma cosmovisão bíblica. Então agora, começando invertido, Cíntia, conta pra gente um pouquinho como é aplicar o material de ciências dentro de uma cosmovisão bíblica. Todas as vezes que eu preparava as minhas aulas, eu já via que a Bíblia ela é bem científica, né? E aí eu comecei a orar e eu falava com Deus assim, olha, eu sei que a Bíblia é bastante científica, só que eu não tenho como aplicar isso na escola, porque a gente trabalha em escola humanista, então a gente tem coisa que não pode nem falar. Lá no Rio eu trabalhei numa escola cristã, só que era uma escola cristã porque a dona ela era cristã, mas não tinha um método, né, pra gente trabalhar com as crianças. Se eu quisesse usar a Bíblia até poderia, mas não era uma coisa corriqueira. E aí eu orava e falava, meu Deus, a Bíblia é tão científica. Eu montei uma aula uma vez sobre os planetas, e eu vi lá a formação da Terra, como ela vai sendo toda ajustada lá no Gênesis, lá já no comecinho, né? E aí eu comecei a orar. E quando eu fui para Santa Catarina, fiz a entrevista lá no Aprendiz, e a diretora me contando como que era o método, eu falei, gente, mas eu já orava por isso, só que eu não sabia como aplicar. Então, para mim, foi bem fácil trabalhar com o método, porque eu já tinha essa visão de que a ciência, ela é Deus, é de Deus, Ele que criou tudo. Então, na disciplina de ciências, a gente fala muito sobre a origem, sobre a criação de Deus, sobre como Deus criou o homem, né? Criou todas as coisas antes até chegar ao homem, e que o homem, ele é a coroa da criação, porque Deus criou tudo para ele, para o homem cuidar, para o homem ter, né, a mordomia com a criação. Então, a gente trabalha muito essa parte dos cuidados que o homem deve ter com a natureza, com aquilo que Deus criou. Então, na perspectiva de ciências, a gente trabalha muito essa parte de criação, de cuidado com a natureza, de cuidado com a criação. Corpo humano, depois, né, a gente vai trabalhando também para que o homem tenha cuidado com a saúde dele, né? E para você, Andrei, como é trabalhar uma disciplina de geografia dentro de uma cosmovisão bíblica? Talvez é um pouco desafiador, né? Na ciência a gente ainda tem um método mais científico, laboratorial, mas na geografia a gente fala muito ali sobre política, território, às vezes governo, né? E parece que uma vez que você apresenta um conceito, às vezes o aluno tem aquela perspectiva, né? Ah, você está dando a sua opinião. Mas mais do que a nossa convicção pessoal, né, e muitas vezes sobre um posicionamento específico, o nosso posicionamento primeiro é como cristão. E essa é a nossa principal verdade. Como é trabalhar o material de geografia que tem primeiro esse compromisso não com uma ideologia política, não com um movimento partidário, mas com uma verdade que é a palavra de Deus? Então, primeiramente, nessa área específica, né, geografia, a maioria dos professores querem descartar a cosmovisão bíblica, né?
porque consideram isso algo do passado. Mas nós, com a nossa vida com o Senhor, vida com Deus, e nós sabemos que isso vai muito mais além, né? Então a gente tem a compreensão de que é necessário a visão, cosmovisão bíblica, junto com a geografia, para ter uma compreensão de mundo, não só na área humana, mas na área física, sendo o Senhor como aquele que é o criador de todas as coisas, mostrando não só como uma criação assim que foi colocada ali, mas também como aquele que é o cuidador, né, aplicando assim a mordomia e soberano sobre todas as coisas. Então isso é necessário, desde das criancinhas menores até as maiores, terem essa compreensão que é afastado no ensino secular, aí, né, no ensino humanista, né? Então eu creio que isso é de fundamental importância, né, para a compreensão de um mundo verdadeiro, né? E na área de humanas, ainda mais assim, com um mundo tão cheio de ideologias, quando nós colocamos a questão de fatos, que a cosmovisão bíblica ocorre, isso já existe até um ditado, né? Contra fatos não há argumentos, né? Então, quando você mostra os fatos ali, as estatísticas, aí você vê como isso é essencial. E como pessoas que têm essa cosmovisão bíblica, numa visão não só da geografia, mas de mundo, elas se destacam no planeta, no mundo, em tudo, porque elas têm uma base sólida, que os leva a passar não só a questão do entendimento ali, de um mundo em constante mudança, e também de uma área da área mais física ali, de uma compreensão de que existe um criador, um autor, uma inteligência, um ser pensante, vamos dizer assim, né, que é Deus, que executa com um propósito, e aquilo ali não é algo do acaso. Então, quando você coloca essa visão, essa cosmovisão bíblica, a visão do mundo bíblica, trazendo a história, a linha do tempo, todas essas coisas ali, você consegue mostrar que é um fato, através da linha do tempo, né, que nós temos ali a linha do tempo, você começa a colocar que isso é um fato mesmo, que através do tempo, desde ali na Bíblia, no início, tinha geografia, e ela estava intrínseca ali, e aquilo ali foi aplicado de uma forma pelo Senhor, criando a própria geografia, né? Então, quando você coloca o Senhor como dono e mestre da geografia, você tem não é só uma cosmovisão, você entende que ele é o criador, né? Com certeza. E aí agora a gente fazendo então de novo, de lá para cá, daqui para lá, Cíntia, conta pra gente então assim, para finalizar, que conselho você daria para um professor, seja ele de ciências, geografia, matemática, português, em relação à sua prática dentro da sala, principalmente considerando esse ponto, né? Eu trabalhava numa escola secular, não conseguia falar da Bíblia, trabalhei numa escola cristã, mas a Bíblia não era parte. Que conselho você daria para esse professor ser encorajado a ter um compromisso com a palavra de Deus na sua prática dentro de sala de aula? Ele falou algo que eu queria ter falado antes, a questão da ajuste fino, né? Que a gente trabalha muito isso no comecinho com as crianças. E o interessante é que quando a gente trabalha esse assunto com eles, a gente trabalha várias teorias de criação, da origem do universo, né? E é interessante que as minhas crianças, elas já conseguem entender um pouco melhor essa questão, porque eles falam, meu Deus, mas Big Bang não tem nada a ver, pro. O que tem a ver Big Bang? Do nada surgiu tudo. Como assim, né? Então, para eles já é algo que eles já conseguem entender que Deus ele pode ter feito as coisas daquela maneira, ele escolheu fazer daquela maneira, mas que ele fez, não foi assim ao acaso. E só que cada professor tem uma realidade, né? No meu caso, eu orei a Deus pedindo uma direção para que eu pudesse trabalhar isso com as crianças. Não sabia de que forma, mas Deus me levou até Jaraguá do Sul para conhecer o método e ali eu comecei a aprender e eu peguei bem rápido. Por quê? Porque eu já tinha uma vida com Deus. Então, primeiro começa com a gente. A gente precisa ter essa vida com Deus, a gente precisa ter essa vida de oração, de busca, de estar sempre pedindo para Ele, Senhor, o que eu tenho que fazer? Pedir orientação para Ele, discernimento, porque não é fácil. Cada um vem com a sua ideia já de casa. Algumas crianças, né, dependendo da região, do local, depende muito da realidade de cada professor. Mas ele já tem uma pré-concepção das coisas. A gente não sabe como que essas crianças são criadas em casa. Mas um conselho que eu dou é, além de ter o conteúdo programático na cabeça, né, de estudar sempre o conteúdo em si, para a gente conseguir saber ali discernir o que é humanismo, o que é
cosmovisão bíblica, né? É orar, buscar no Senhor sempre a direção. Porque se você não busca no Senhor, que é aquele que te dá graça, que te dá conhecimento, que faz você crescer em graça e conhecimento, você não vai conseguir desenvolver. Então, assim, não adianta você pegar um material como esse da ICEP e, não, vou aplicar isso, vou aplicar... Não dá certo. Você tem que primeiro viver aquilo, como a gente sempre fala, isso é um currículo vivo, né, daquilo, para que eles vejam em você uma autoridade de Deus na vida deles também. Eu já peguei uma situação de uma criança que ela estava sentindo coisas de depressão, assim, ela disse que estava pensando em suicídio, dentro de uma escola cristã. E aí essa criança só queria falar comigo. Não, eu quero falar com a Procíntia, eu quero falar com a Procíntia. E ninguém sabia o que estava acontecendo com a menina, e eu estava dando aula. E aí o professor que estava com ela me chamou e falou assim, Cíntia, eu preciso que você me ajude, porque a menina, né, a aluna, ela precisa falar contigo, tá chorando muito. Aí fui lá, deixei minha turma, eu estava dando uma aula, tive que deixar a aula. Deixei eles vendo um vídeo, pedi pro professor ficar lá e eu fui lá atender a menina. A menina me falou coisas assim, gente, que eu fiquei, sabe, os pensamentos da menina terríveis. Mas a gente foi lá e orou por ela. E a menina mudou, ela começou a ter um outro comportamento. Então, assim, o professor ele precisa ter essa visão. Você não está ali só como professor, você está ali como Deus enviou você para aquele lugar para fazer alguma diferença na vida daquelas crianças ali. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, né? Agora é a hora de dar aula, agora é a hora de ser professor, agora é a hora de eu orar com essa criança, agora é a hora de eu orientar essa criança. Então, assim, o meu conselho é buscar no Senhor conhecimento, discernimento, para saber como utilizar, né, as ferramentas que a gente tem da EP e outras ferramentas que a gente possa usar, mas sempre baseado na palavra do Senhor e sempre buscando essa direção de Deus para concluir tudo isso. Perfeito. Andrei, e você? Se você pudesse dar um conselho para um professor. Você também que já atuou, inclusive, em projetos missionários e foi para outros lugares, trabalhar com comunidades ribeirinhas, mas que ao mesmo tempo também é ex-aluno de uma escola de educação por princípios e hoje volta para essa escola como professor. Se você pudesse dar um conselho para o professor, que conselho você daria? Bom, eu digo que é um privilégio você poder aplicar essa visão, a visão bíblica, né? A cosmovisão bíblica, porque esse padrão, ele modifica, transforma a vida, né? Então, eu creio que eu sou uma outra pessoa hoje, através de pensando como aluno, né? Sou uma outra pessoa hoje, porque eu fui trabalhado nesse método e mostrando o Senhor, mostrando a cosmovisão bíblica, né? Então, aplicando a palavra, né? Já como professor, eu vejo que agora eu tenho que executar aquilo também que eu aprendi, né? Então, isso forma o caráter, né? Então, hoje em dia, a gente pode ter pessoas que são crânios gigantescos, mas o caráter tá falho. Então, a importância, como foi falado, né? A importância é você executar essa questão de trabalhar não formar simplesmente um grande ser pensante, que já existe em muitos, né? Mas uma pessoa diferente que vai fazer vai se destacar no seu meio ali, na sua comunidade, na sua cidade, no local onde vive, como uma pessoa que transforma o local, como uma pessoa que é um exemplo para aquele local, e isso é que está em falta. Então, quando a gente aplica esse método, e nós sendo, professores, nós somos agentes para a modificação de comunidades, de locais, cidades, países e até nações, como até eu ouvi o Felipe falando esses dias sobre a questão de que eu estou dando aula para futuros presidentes, futuros médicos que podem me atender esses dias, né? Daqui a um dia talvez, né? Então, a gente está formando o caráter para que essa pessoa não só tenha o conhecimento na área dela, mas um conhecimento que está lá, ó, formando o coração, né? O espírito dessa criança, desse adolescente, né? Então nós queremos agradecer, Cíntia, Andrei, pela participação de vocês. Queremos agradecer você que nos acompanha nesse podcast. Compartilha com outros professores, incentive que eles também conheçam mais sobre o Evangelho. E que Deus abençoe vocês, cada um na sua cidade, cada um na sua profissão. E continue nos seguindo para mais episódios. Obrigado, pessoal.